Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo notícias, informações, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e toda vez que nós postarmos uma nova matéria. E você já teve uma tonturazinha? Quem não a teve, não é mesmo? Pois é, coisa chata, né? Ter tontura. Mas ter tontura um pouquinho, uma vez ou outra, ou quando você fez algum movimento um pouco mais brusco, isso não tem qualquer relevância, não tem qualquer problema. Mas você pode ter tontura de uma forma um pouco mais acentuada e uma tontura que possa estar refletindo ter algum problema de saúde. E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre tontura. Pois é, para a gente falar em tontura, a gente precisa saber o seguinte, que o nosso equilíbrio, ele tem basicamente três mecanismos que influem no nosso equilíbrio, que é no nosso sistema vestibular, que são os nossos labirintos que ficam dentro do nosso ouvido. Os labirintos são três canais semicirculares que tem do lado direito e do lado esquerdo, no ouvido direito e no ouvido esquerdo, que nos dão a percepção da nossa orientação espacial, a nossa visão, que nos dá a ideia da linha do horizonte, é praticamente, vamos dizer assim, o nosso nível, né? Como aquele nível de pedreiro em que ele consegue identificar se a pessoa, se alguma coisa está bem na linha do horizonte ou mais para baixo de um lado, mais para baixo de outro. E os nossos receptores, os nossos próprios receptores, que são sensores que nós temos ao longo de todo o nosso corpo, de toda a nossa musculatura, nossos tendões. Então são esses três elementos que associados nos dão uma sensação, uma ideia da nossa orientação espacial, e aí nós temos o nosso equilíbrio. Nós podemos ter apenas dois desses mecanismos funcionantes, que eles funcionam bem, de tal forma que a pessoa que tem uma deficiência visual importante, ou então uma pessoa completamente cega, ela depois, com o passar do tempo, se essa é uma cegueira adquirida, com o passar do tempo ela vai tendo uma perfeita noção de equilíbrio e não tem a tontura. Então nós vemos que são três os mecanismos: a parte periférica e a parte central, que é a parte da própria percepção, que é a percepção aí do nosso organismo, da nossa orientação espacial, através aí dos nossos músculos e tendões que dão essa percepção. E se nós temos esses mecanismos, qualquer alteração dessas três segmentos podem cursar com tontura. Então, se você tiver uma alteração do labirinto, em que o labirinto não está funcionando adequadamente por algum motivo, por exemplo, você pode ter uma inflamação do labirinto, fazendo com que a endolinfa, que é aquele líquido que circula dentro aí dos labirintos e que fazem com que, desses canais, desses semicírculos, que fazem com que você tenha aí uma orientação espacial, pode ter um processo inflamatório nessa região e a pessoa então acabar tendo essa sensação de perda do equilíbrio e consequentemente parece aí que o mundo está rodando, né? Que é aquela
tontura giratória, né? Você pode ter alterações da sua visão, a visão também estando aí comprometida, você pode ter um problema aí de tontura e também algum problema de neurite periférica, alguma coisa que altera a sua percepção aí corporal também pode levar a isso. E aí nós temos uma infinidade de situações que podem cursar com tontura, baseado justamente na alteração num desses 3 sistemas que eu acabei de mencionar. Então, é a própria labirintopatia, quando você tem aí essas alterações que podem ser de caráter infeccioso, suponhamos que você tem aí uma virose, alguma coisa, principalmente agredindo as vias aéreas superiores, uma virose ou até mesmo uma infecção bacteriana, que é um pouco mais raro, o mais frequente é uma infecção viral, pode comprometer aí o labirinto. Você pode ter uma alteração vascular, uma vasculopatia, que está interferindo na oxigenação e na circulação sanguínea nessa região, fazendo com que os seus labirintos, esse sistema vestibular não funcione adequadamente. Você pode ter, eventualmente, processos tumorais ou traumáticos no ouvido interno ou mesmo a nível neurológico, a nível, por exemplo, de cérebro, que também podem cursar com a tontura. Doenças sistêmicas, por exemplo, um diabetes que está completamente descontrolado, levando a um aumento acentuado da taxa de açúcar na corrente sanguínea, ou o contrário, até uma hipoglicemia, uma falta de açúcar na corrente sanguínea, são 2 elementos que podem levar a isso. Problemas de pressão, suponhamos que a sua pressão também esteja descontrolada, tanto para cima quanto para baixo, também pode ter como consequência a tontura. Uma pessoa que está cursando com anemia também pode, e muitas vezes, levar a quadro de tontura, e principalmente o que a gente chama de tontura ortostática, ou seja, a pessoa está sentada ou está deitada e repentinamente ela se levanta, ela pode ter aí uma sensação de que o mundo está rodando. Você pode ter a tontura como efeito de determinados medicamentos, principalmente os antidepressivos, os ansiolíticos, os remédios que são os hipnóticos, os remédios para epilepsia, também podem cursar com tontura. Alguns medicamentos para a pressão arterial, para o coração, que diminuem demais a frequência cardíaca, também em consequência dessa diminuição da frequência cardíaca, o indivíduo pode ter uma diminuição da oxigenação nos labirintos e cursar também com tontura. Problemas de tireoide também levam a isso, ou seja, existe uma série de situações que podem levar a isso. Então, quando a tontura é algo tranquila, é algo passageira, é algo que a pessoa tem aí um momento de tontura e desapareceu, não há necessidade de maior tratamento, maior investigação. Mas quando a gente percebe que essa tontura é alguma coisa recorrente, corriqueira, e isso está incomodando a pessoa e incomodando a qualidade de vida da pessoa, é importante se investigar a causa, né? Isso por quê? Porque, primeiro, que a partir do momento que eu sei exatamente qual é a causa desta tontura, eu vou fazer um tratamento mais específico e vou
fazer alguma coisa, porque muitas vezes se trata simplesmente qualquer tontura como se fosse aí uma labirintopatia, como se fosse uma labirintite. E aí muitas vezes você não tem um resultado adequado, porque na verdade não se trata de uma labirintopatia, se trata de um problema, por exemplo, de um problema visual. Então, o ideal é corrigir essa parte visual e assim sucessivamente. Ou então a pessoa tem um problema de descontrole do diabetes. Ora, então o problema é você tem que controlar o diabetes. Ou então a anemia, como eu falei, então ela tem que controlar essa anemia para poder resolver efetivamente o problema. E o segundo aspecto é que a tontura pode ser apenas um dos sintomas de alguma coisa mais séria, mais grave que está ocorrendo no nosso organismo. E aí é assim, a partir do momento em que você tem esta sintomatologia, em que você consegue fazer um diagnóstico, passa a ser um diagnóstico mais precoce e, consequentemente, a resolução dessa causa, causa mesmo da tontura, pode ser mais efetiva, porque tudo aquilo que você consegue diagnosticar de uma forma bem precoce e instituir o tratamento de uma forma mais precoce, você consegue uma resolução melhor. Então, tudo isso é alguma coisa que é interessante que você, sempre que você tem uma tontura de uma forma um pouco mais efetiva e persistente, procure uma orientação médica justamente para que ele faça aí um diagnóstico adequado, né? Não deixar aí a coisa passar para frente. Bem, por hoje é só, e na próxima semana eu estarei aí trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, lembre-se, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de toda vez que nós publicarmos uma nova matéria. E até a próxima semana.